Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem de hoje, sentimento de culpa. Sentimento de culpa é o tema da mensagem. Hashem, no nome de Yeshua Mashiach, nós elevamos a nossa vida diante de Ti, Pai, bendizendo o Teu santo nome, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem feito muito bem a nós, Pai. Obrigado pelas Tuas palavras, obrigado pelas Tuas revelações. Eu peço a Ti que o Senhor possa capacitar-me a transmitir esta mensagem. Seja o Senhor falando neste lugar. Pai, o Teu povo carece de ouvir a Tua voz. O Teu povo carece de ouvir as Tuas instruções. E eu peço a Ti, ó Hashem, que a Tua Ruach me capacite a transmitir essas palavras e que a Tua Ruach também possa capacitar os meus irmãos a ouvir a porção que o Senhor tem a entregar a cada um neste dia. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem, sentimento de culpa. Nesta parashá podemos observar Moshe, um grande homem de Hashem, compartilhando um resumo do que ele viveu ao lado do povo de Israel por 40 anos. E ele não deixou de mencionar sobre o povo ter chegado a ele solicitado que enviassem espias, nem de admitir que considerou a proposta uma boa ideia, como nós acabamos de ler. Moshe, ele não se isenta da responsabilidade de ter concordado com algo que não procedia do coração de Hashem e que trouxe um prejuízo tão grande para toda a casa de Israel ao crer em relatos contrários à ordem de Hashem e entrarem e possuírem a terra. Não temos no relato desta parashá as impressões de Moshe. Não é relatado a nós as impressões dele de quando isto ocorreu e o sofrimento que Moshe passou. O quanto ele pôde ter se sentido culpado por ter concordado com esta sugestão. Não foi revelado a nós isto na vida de Moshe. Contudo, neste momento onde ele nos relata 38 anos depois, Moshe estava muito bem resolvido sobre este assunto. Ele havia corrigido seus caminhos com Hashem, lutado por aquele povo por tantos anos e sabia que havia feito o melhor que ele poderia fazer. Não vemos um relato de culpa na narrativa de Moshe. Certamente, ele percebeu pelo caminho de tantos anos que aquele povo definitivamente não estava pronto para entrar e possuir a terra. Embora não saibamos qual foi a reação dele, o que se passou em seu coração e sentimentos naquela época, quando percebeu que seu consentimento de enviar 12 homens para espiar a terra trouxesse mortes, tão grande prejuízo, sofrimento e dor para o povo. O que sabemos é que Moshe definitivamente havia superado tudo isto e com êxito. A Ruach HaKodesh deseja nos trazer a reflexão sobre qual seria a nossa reação em uma situação como esta. Que nós possamos refletir neste dia como nós reagiríamos numa situação desta, de prejuízo, de dores, de morte. Creio que a maioria de nós já tomou decisões que, se pudesse voltar atrás, não teria feito, ou gostaria de ter feito diferente. Porém, como lidamos com estas situações é que faz toda a diferença entre atravessarmos e sairmos do deserto com êxito ou permanecermos nele. Pois se ficarmos remoendo as coisas e voltando para elas, jamais avançaremos, jamais vamos crescer, desenvolver, expandir na Ruach HaKodesh e nos tornarmos quem fomos criados para ser. É importante termos isto em mente. Moshe trouxe-nos os relatos sobre os eventos, mas de modo algum ele se permitiu revivê-los em culpa. Ele não permitiu que esse sentimento se alojasse
e criasse raiz em seu coração. Ele não permitiu isso, irmãos. Embora eu particularmente creio que todo esse sofrimento por essa decisão de ter aceito essa sugestão o fez sofrer muito. O sentimento de culpa é um dos maiores responsáveis em nossos dias do afastamento das pessoas de Hashem. A culpa faz com que as pessoas se coloquem em uma condição de baixíssima autoestima, de rejeição e certamente de autodepreciação. Uma pessoa que estiver nessa condição e for questionada como ela se vê em Hashem, certamente não terá um bom relato para dar de si mesmo. Desta forma, podemos deixar de ver quem somos e inutilizar em nós o bem que Hashem pode usar. Ele chamou você, chamou a nós para ser usado por Ele em sua obra e certamente Ele não chamaria alguém que depreciasse. Preste atenção, irmãos. Uma pessoa nessa condição, ela pode deixar de ver quem nós somos, quem você pode deixar de estar vendo quem você realmente é no Senhor. O nosso Pai, Ele nos amou. Hashem nos ama e Ele nos comprou porque Ele nos amou. E o Hanan, João capítulo 3, versículo 16, porque Hashem amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Embora este seja um texto tão conhecido, podemos esquecê-lo e até duvidar dele numa situação em que estamos enfrentando o sentimento de culpa. O mais doloroso, irmãos, é que não temos muita dificuldade de acreditar nas palavras do inimigo, nas palavras de Hassatan. Matitiahu, Mateus, capítulo 4, versículo 3, parte A, diz: o tentador se aproximou e disse: se você é filho de Hashem. Nós conhecemos esse texto. Percebam os irmãos que sempre será a mesma história. Desejoso de fazer duvidarmos de quem somos, porque se soubermos quem somos, Hassatan jamais poderá impedir a obra de Hashem por meio de Yeshua em nossas vidas. Busque saber quem você é em Hashem. Não permita que as mentiras do inimigo sobreponham quem você é. Percebam os irmãos que sempre será a mesma história. Desejoso de fazer duvidarmos, como eu disse, de quem nós somos. Podemos observar que esta forma do inimigo agir continua até hoje, através daqueles que foram cooptados por ele. Ele continua fazendo da mesma forma. Vejam o que diz Terrilim, Salmos, capítulo 5, verso 9. Toda palavra que pronunciam é um campo minado, os pulmões exalam gás venenoso, a garganta é uma sepultura aberta, a língua escorregadia como uma ladeira enlameada, pronunciando mentiras para fazer as pessoas caírem, irmãos. É bem verdade que quando o inimigo nos convence por meio da autodepreciação que o sentimento de culpa nos traz, certamente poderemos ter dúvidas sobre o que Hashem já nos disse e até nos provou e simplesmente ouviremos o que o inimigo nos diz, pois tem sido assim desde o Éden. Bereshit, Gênesis 3, 4. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Como assim não é verdade, irmãos? Como se Hashem pudesse mentir. Preste atenção. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Hashem é verdadeiro, irmãos. Nós cantamos isso. Hashem Elohim Emet. Hashem sabe que no dia em que comerem dela, dizia a serpente, a árvore do conhecimento, seus olhos serão abertos e vocês serão como Elohim, conhecedores do bem e do mal.
Meus irmãos, só tem um que pode abrir os nossos olhos. Só tem um que pode abrir os nossos olhos, e certamente não será Satã, não será o inimigo, nem o conhecimento que está disponível a nós hoje nos fará isto. Somente por meio de Hashem os nossos olhos serão perfeitamente abertos, e Ele fará muito mais que isto. Tehillim, Salmos 146, 8. Hashem abre os olhos dos cegos, Hashem levanta os abatidos, Hashem ama os justos. Hashem, por meio de Yeshua, pode abrir os olhos até de um cego de nascença, irmãos. Yohanan, João 9,32, em toda a história, ninguém jamais ouviu sobre a abertura dos olhos de um cego de nascença. E hoje, Ele mesmo, Yeshua, o nosso Mashiach, Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, oferecendo abrir os olhos dos nossos corações também. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro para que Ele conceda luz aos olhos do coração de vocês, para poderem compreender a esperança a qual Ele os chamou, e quais ricas glórias existem na herança prometida por Ele ao seu povo. Irmãos, entendam isso, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para compreender a esperança, irmãos, a qual o Senhor nos chamou. Não permita que a sua esperança seja roubada. Isto compete a cada um de nós estarmos na fortaleza protegidos. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança. Neste dia, declaro que farei a vocês a reparação em dobro. Irmãos, este é o dia. O dia é hoje. Este é o dia que o Senhor fez para que eu e você venhamos a nos regozijar e nos alegrar nele. Irmãos, eu vou ler de novo esse texto, Zacarias 9:12. Voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança. Neste dia, declaro que farei a vocês a reparação em dobro. Cada um de nós tem uma história de vida, irmãos. Cada um de nós tem uma história de vida única. Por isso, não pense você que a pessoa ao seu lado viveu sem nenhum tipo de sofrimento. Nenhum de nós, irmãos, na verdade, viveu até aqui sem sofrimento. Não é verdade? Um exemplo muito claro disto, irmãos, é quando eu olho para minha filha. Ela só tem 3 anos de idade, irmãos. 3 anos de idade. A história de vida dela são 3 anos. Em apenas 3 anos, irmãos, ela já passou por muitas enfermidades, infecções e tantos desafios. E nós estamos, irmãos, falando aqui de uma criança que eu pude acompanhar todos os dias, irmãos. Todos os dias eu pude acompanhar o que aconteceu, o que tem acontecido na vida dela. E já com tantas más experiências na área da saúde. Eu vi, irmãos, o sofrimento dela, o choro, as lutas. E estas coisas já trouxeram impressões sobre o coraçãozinho dela. E eu oro por ela, irmãos, todos os dias, até mesmo com imposição de mãos, inclusive durante a madrugada, para que ela permaneça no caminho do bem, mesmo com experiências complexas em nossos dias. Irmãos, para vocês terem uma noção, alguns meses atrás, onde ela esteve enferma, nós já aprendemos e nós ungimos, nós vamos ungir, e ela já aprendeu tanto este ato, que agora todas as noites, eu sento com ela, oro, nós lemos uma história bíblica, coloco ela no bercinho dela, e então ela
ela não falha, irmãos. Não falha, ela não esquece. Ela fala, papai, me unge. Ela não dorme sem a unção dela. Ela não dorme, irmãos, é impressionante. Ela não dorme sem a unção dela, precisa ungir. A testinha, as mãozinhas, e ela já aprendeu, ela passa até no bigodinho também, ela para cheirar, para inalar essa unção. Veja, irmãos, uma criança de 3 anos de idade, por tudo que ela já passou, as impressões que ela já teve no coração dela. Todos nós temos uma história única, irmãos. Creio que você já passou por muitas coisas que causou sofrimento no seu coração. Mas nós chegamos até aqui, irmãos. Nós estamos aqui. Nós lemos o texto. Este é o dia. Volte para a fortaleza da esperança. Se você está com seu coração sem esperança, volte para olha o que diz. É uma fortaleza. Talvez você esteja se sentindo fraco porque você está fora da fortaleza e não tem a esperança. Porque o Senhor quer fazer a reparação em dobro na sua vida. Mesmo com tudo que ela viveu, irmãos. Mesmo com tudo que eu vivi, que a minha esposa viveu, que nós vivemos como família. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer a reparação em dobro. Irmãos, eu estou vivendo isto esses dias. Esta semana eu estou vendo isso. Na minha vida, na vida da minha família. Seguindo aqui na mensagem. Muito provavelmente cada um de vocês, como eu estava dizendo, viveram como já tendo algum tipo de sofrimento. Pessoas que construíram as suas referências por meio da sua história de vida. Coisa terrível é quando alguém se levanta para culpar, irmãos. Responsabilizar outra pessoa. E todos nós passamos por momentos onde fomos confrontados com a acusação. Analise você. Todos nós passamos por momentos onde nós somos confrontados com algum tipo de acusação. Satã é chamado o acusador dos irmãos. E aqui neste mundo, a sua atuação é uma prática em diversas situações. Pensem no quanto é terrível receber uma cobrança indevida de alguém. Se você já recebeu isso, você sabe do que nós estamos falando. Agora compreendam que isso se torna ainda pior quando nós fazemos isto conosco. Imputando sobre nós o que nem o Hashem imputa. Presta atenção no que acontece. Nós passamos a ter uma cobrança de coisas que não podemos alterar, simplesmente pelo fato de não haver em nós o poder de mudar absolutamente nada sobre o nosso passado. O passado não tem como ser mudado, já foi, já aconteceu. Mas podemos nos remoer com a culpa que somente nos afastará da presença de Hashem. E não somente isto, irmãos. Como consequência, somos lançados para fora do plano de Hashem. Somos desviados do caminho, até mesmo sem perceber, desviados de todo o bem que Ele de antemão já tinha escrito para nós vivermos. Compreendo, irmãos, em nome de Yeshua, a culpa é um sentimento danoso e devastador da vida espiritual de um crente. Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, foi um grande representante de Hashem em um tempo de imensa apostasia sobre a terra de Israel. Ele enfrentou 450 profetas de Baal e certamente Eliyahu esperava que após Hashem responder com fogo do céu e aceitar o seu sacrifício, a casa de Israel se converteria em massa. O rei Ahav se converteria, mandaria embora Jezabel e seus ídolos. Eliyahu certamente esperava qualquer outro desfecho de um evento sobrenatural como aquele, irmãos, exceto que tudo ficaria exatamente como era antes e que ainda ele seria jurado de morte. Com certeza não era este o final que ele esperava após tudo que ele experimentou. Naquele momento veio sobre ele um sentimento de frustração muito grande. Nós sabemos a história.
Um sentimento associado à culpa, e lemos isto no relato dele quando decide que a vida dele deveria acabar, irmãos. Ele tomou esta decisão diante de tudo que ele viu. Ele não esperava que as coisas iriam seguir daquela forma, irmãos. E desejou a morte. Melachim Aleph, 1 Reis 19:4. Mas ele prosseguiu por mais um dia para dentro do deserto, até que chegou ao pé de uma árvore de zimbro. Ele se sentou ali, debaixo da árvore, e orou pedindo a própria morte. Basta, disse ele. Agora, Adonai, retira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus antepassados. Lembrem-se, os irmãos, que estamos falando do profeta escolhido. O profeta escolhido como precursor do próprio Mashiach. Novamente vemos que a autodepreciação leva neste caminho sem volta, e se não fosse Hashem enviar a Eliyahu um malach, um mensageiro, para tocar-lhe o lado e lhe dar água e comida, possivelmente ele teria mesmo morrido naquele deserto, irmãos. Falando do deserto, olha ele aqui novamente. Como podemos fugir para o deserto, irmãos, assim como Eliyahu? Como nós podemos fazer isso? As nossas emoções fazem isto, irmãos. Cuidado com as emoções. Irmãos, eu atravessei uma situação esta semana, onde eu entreguei para o Senhor. Falei, Pai, está aqui nas tuas mãos. E após eu entregar essa situação nas mãos dele, a coisa piorou ainda mais. Ou seja, você toma uma decisão voltado para o Senhor. Como ele fez aqui, ele obedeceu, fez tudo, viu coisas sobrenaturais. E a coisa aos olhos só piorou. Aconteceu mesmo. E eu fui diante do Senhor e falei, Pai, irmãos, diante do que eu estava atravessando, eu acreditava que não tinha mais jeito. Mas eu entreguei ao Pai e falei, Senhor, está nas tuas mãos, seja feito a tua vontade. E aí, como eu disse, a coisa entortou um pouco mais. Irmãos, é tão complexo isso. O Senhor sabe por que eu estou trazendo essa mensagem, irmãos. Eu venho enfrentando por meses, irmãos. Eu nunca imaginei enfrentar o que eu estou enfrentando nesta área. Sentimento de culpa e rejeição. Eu sempre fui uma pessoa muito resolvida na minha vida. Eu me lembro, irmãos, e eu vinha lutando e trazendo à minha memória. Nunca tive problemas com relacionamento. Sempre fui uma pessoa fácil de lidar e resolvida. Se uma pessoa não quer falar comigo, se uma pessoa não gosta de mim, eu faço uma análise rápida. Se eu fiz algum mal, algum erro, eu vou me retratar. Se eu não fiz nada, está ótimo, eu vou respeitar a decisão da pessoa. Mas eu jamais esperava passar e enfrentar o que eu tenho enfrentado. E como eu estava dizendo a vocês, eu ficava analisando tudo isso e chegou um momento que eu falei, Senhor, está aqui, porque nós queremos fazer, nós aprendemos essa semana, nós somos pessoas que aprendemos a fazer. E você, na boa intenção, você quer fazer, mas aí você só atrapalha, você estraga ainda mais. E eu coloquei, Senhor, está aqui. E a coisa piorou mais. E o que aconteceu, irmãos? No dia seguinte em que eu fui fazer o serviço Shacharit matinal, eu acordei, irmãos, já me sentindo rejeitado pelo Senhor, já indo na presença do Senhor, Pai, que eu não tenho, porque eu me sentia culpado. Então, as minhas palavras para o Senhor era, Pai, que eu não acenda a tua ira. Por que eu estava dizendo isso, irmãos? Porque eu sentia que a culpa era minha e eu não queria que o Senhor se irasse contra mim. E eu já estava pensando que ele estava me rejeitando. Irmãos, quando isto começou a vir, porque eu já estava, irmãos, ali sendo liberto, quando isso começou a retornar no meu coração, a Ruach falou dentro de mim, não tenha sentimento de culpa. Volte para a sua posição. Irmãos, foi como uma injeção de ânimo que pegou da planta dos meus pés e foi até a minha cabeça. Então, a minha postura, eu senti isso mudou dentro de mim. E eu coloquei o talite, tudo ali que eu tinha, e fui fazer o serviço com um posicionamento diferente diante do Senhor.
tendo uma visão diferente no mundo espiritual, porque eu dizia ao Senhor, Pai, que os meus atos, pelo sentimento de culpa que eu sentia, que os meus atos não sejam uma brecha neste muro de proteção da tua obra. Porque eu estava preocupado com a obra dele neste ministério. Eu falava para o Senhor, Pai, que a minha culpa, que os meus erros, porque eu achava que eu estava errado, não seja uma brecha no muro de proteção para que o mal entre. E o Senhor, através da Ruach, me deu um ânimo. E eu pude me voltar, porque eu já estava saindo da fortaleza de esperança. E eu voltei para a minha posição. E as minhas orações diante do Senhor foram totalmente conduzidas pela Ruach, na posição qual Ele me colocou. O sentimento de culpa, irmãos, ele não leva a soluções, mas sempre consegue construir novos problemas. O sentimento de culpa agirá para lhe levar a agir com suas próprias mãos. Depois tudo melhorou. Finalizando, é verdade, nós precisamos às vezes de ajuda. É verdade. Irmãos, perdoem-me. Concluindo o que aconteceu. É tudo muito recente, foi essa semana, irmãos. Como diz aquele texto, eu não estava preparado isso, eu não me lembro, mas que diz assim, quando o Senhor agir em favor do povo, nós vamos estar como quem sonha. Irmãos, no dia seguinte, irmãos, porque os milagres do Senhor você não entende. Irmãos, nós devemos ser honestos e verdadeiros. Eu estou sendo muito honesto e muito verdadeiro com vocês. Eu estou assim, O Senhor fez, tudo mudou. E eu estou como quem sonha. Porque o que Ele faz é além do que eu e você esperamos. Ele faz, irmãos, Ele faz. Nós precisamos ter a coragem e a confiança de entregar nas mãos dEle. Você está lutando, você está tentando fazer, você não tem tido êxito, você só está acumulando sofrimento e mais problemas. Confie no Senhor, entregue nas mãos dEle. Irmãos, eu estou vivendo isto essa semana. Como eu estava dizendo, o sentimento de culpa agirá para lhe levar a agir com suas próprias mãos, procurando as suas próprias soluções como se fosse possível ao homem encontrar soluções para os seus próprios problemas sozinhos. Lemos hoje com clareza na Brit Hadashah em Yohanan, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim, e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mas entendam o que Yeshua está dizendo, irmãos. Não significa que não podemos fazer nada neste mundo aqui. Aqui podemos fazer muitas coisas, mas somente coisas erradas sem ele. Entendam isto. O que não conseguiremos fazer são as coisas corretas, duradouras, os frutos da Ruach, que trazem honra ao nome do Eterno. Isto não poderemos mesmo fazer sem Mashiach Yeshua em nós. Mas acreditem, irmãos, qualquer pessoa com sentimento de culpa sairá encontrando soluções próprias. Soluções que a farão sentir-se cada vez mais culpadas, porque sem Mashiach nada de bom poderemos fazer, irmãos. E assim, se um lar, por exemplo, que já estiver com problemas, só irá acrescentar problemas ainda maiores, pois todos neste lar passam a fazer as coisas do seu jeito e do seu modo sem Mashiach e sem as decisões que procedem do alto. Se este mal nos dominar, nos motivará a agir como se tudo fosse uma urgência a ser resolvida, e não será, pois sem Mashiach, de fato, nada de bom poderemos fazer. E Yeshua nunca fez nada que o Pai não lhe ordenasse fazer. Mas nós poderemos sim fazer muitas coisas que não tenham um bom desfecho em nossas vidas, se não resolvermos os nossos problemas de sentimento de culpa. Mas eis aqui uma boa nova. Existem algumas coisas importantes ao nosso dispor para que sejamos ajudados sobre este perigoso sentimento, irmãos. É muito perigoso ele. Primeiro, precisamos constatar se realmente o que ocorreu é nossa culpa.
Moshe compreendia a responsabilidade de ter ouvido a petição dos líderes e enviado os espias, mas ao mesmo tempo ele compreendia que aquele povo não tinha condições de entrar na terra do modo que eles estavam. Seria uma tragédia, não uma bênção. Será que teremos de passar, irmãos, mais de 3 décadas de um problema, seguindo o exemplo do povo no deserto, para ter a compreensão do que diz Romanos capítulo 8, 28? Além disso, sabemos que Hashem faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. Há coisas que trazemos sobre nós como culpa e que na verdade cooperam para o bem. Precisamos ter maturidade para compreender se o que cometemos teve dolo, má intenção, e realmente levarmos tudo diante de Hashem e nos livrarmos de pesos extras, irmãos. Pesos extras que não devem acompanhar a bagagem das nossas vidas. Todos erramos em algum ponto da vida. Todos erramos em algum ponto da vida. Nosso papel é reconhecer, nos arrepender e pedirmos a ajuda de Hashem para corrigirmos o que quer que seja necessário. Yeshua é o nosso modelo para que possamos andar em um novo caminho e certamente no poder da Ruach seremos bem-sucedidos, irmãos. A solução não é complexa, não está distante. Não está distante, irmãos, de nós. Mas precisamos aceitar isto. Ter a coragem de parar de nos autopunir. Irmãos, eu vivia assim, irmãos, e não sabia. Eu louvo o Senhor que a Ruach trouxe para mim isto. Muitas vezes em coisas, parar de se autopunir e muitas vezes em coisas que Hashem já nos perdoou, irmãos. E nos oferece ajuda, Ele ainda está nos oferecendo ajuda para que possamos reconstruir nele as nossas vidas, seja qual for a situação. A segunda observação é: se constatarmos que algo que tenha ocorrido errado é de nossa responsabilidade, e se for este o caso, no que o sentimento de culpa nos ajudaria? O que ficar se sentindo culpado vai te ajudar? Por isso precisamos de coragem, forças e esforço para corrigirmos o quanto antes o erro, para não correr o risco de sermos acometidos por uma depressão que possa nos estagnar e nos destruir aos poucos, irmãos. Hoje nós somos uma família no Mashiach, uma família que tem crescido a cada dia. Por isso temos muitos casos de diversos problemas e questões. Entre eles estão situações onde pessoas passaram anos sentindo-se culpadas por terem tomado a decisão de um casamento que compreenderam que não deveria ter ocorrido, constrange-se em tristezas e culpa, tristes, depressivos, sentindo-se rejeitados até por Hashem. E o sentimento de culpa não permite que elas avancem para a sua própria felicidade, irmãos. E para serem usados pelo Eterno para fazer ao outro feliz também. Os esforços destas, irmãos, as pessoas se esforçam, mas se esforçam na forma errada. O meu e seu esforço deve ser, se você está com um problema, solucionar o problema, buscando a ajuda de Hashem. Irmãos, nós estamos falando de situações com pessoas, casais crentes e não incrédulos. O Senhor não tem para que você sofra do jeito que você está sofrendo. Viva nessa... Irmãos, chegou um momento da minha vida, irmãos, que nem eu me aguentava mais. Irmãos, de verdade, eu falava: Senhor, me tira deste lugar. É uma coisa terrível, porque é na mente, irmãos. É na mente, é nas emoções. O Senhor está te tirando e as emoções quer te levar para lá de volta. O Senhor está te tirando e ela quer te levar para lá de volta. Chegou um momento, eu falei para o Senhor: Pai, eu não aguento mais viver assim, Pai. Me socorre. Verdade, Eliarro. E o Senhor fez isto comigo, louvado seja o nome dele. E se de fato, irmãos, houve uma decisão deste porte errada na sua vida, mais que nunca agora a dedicação deve ser conjunta pela bênção, shalom, com empenho e confiança para que seja corrigido o que necessita ser corrigido, podendo então ser alcançado pelo tão desejado
viver em novidade de vida. Que é o que Hashem tem para todos nós. Pessoas que porventura contraíram empréstimos que lhes custaram a própria casa. Se foi este o seu caso, ou algo parecido, não adianta, meu irmão, minha irmã, se encher de culpa. Agora busque a ajuda de Hashem. E que a ajuda dele seja aplicada na sua vida. Yoel, olha só, Joel, capítulo 2, versículo 25, parte A. Restaurarei para vocês os anos devorados pelos gafanhotos voadores, devoradores e cortadores. O Senhor quer restaurar aquilo que foi tomado, aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido na sua vida. E este dia é hoje, irmãos. Esse dia é hoje. Nós estamos numa data que acomete a lembranças ruins. Mas, meu irmão, minha irmã, que seja feita a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Porque a última palavra na nossa vida vem dele e não do inimigo. Hashem pode te restituir não só o que você perdeu, mas seus anos de vida, a sua saúde. Não limite o Senhor. Tudo que esses devoradores vieram para levar da sua vida, mas não ajudará em nada fugir para um deserto e desejar a morte. Porque você não é melhor do que os seus antepassados, nós não somos melhores do que eles, irmãos. Sua fuga para a culpa ou para a inferioridade não trará nenhum progresso. O Senhor quer que nós venhamos a progredir, não trará nenhuma solução para os nossos problemas, irmãos. Para nós fecharmos, a pior parte do sofrimento, do sentimento de culpa. A pior parte do sentimento de culpa é que ele aprisiona as pessoas no passado e as impede de realizar o que Hashem as chamou para o futuro. Imaginem os irmãos se Shaul HaShaliach estivesse cheio de culpa dos lares de judeus messiânicos que ele destruiu, das vidas que foram retiradas por suas ações. Ele não conseguiria jamais avançar, irmãos, para que a palavra de Hashem chegasse a nós por meio dele. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, eu de minha parte não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente. Continuo à procura do objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de Hashem no Mashiach e Yeshua. Eu creio que Shaul HaShaliach, se ele se apegasse à culpa, irmãos, nós nunca teríamos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Ele diz, olha, eu combati, mas eu combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a emuná, a confiança, a fé. E ele, irmãos, escreveu isto muito próximo da sua partida deste mundo. Ele não ficou parado em suas culpas. E olha, irmãos, que ele reconhecia os seus erros. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Ainda que eu tivesse sido blasfemo, perseguidor e arrogante, entretanto, recebi misericórdia por ter agido pela incredulidade sem entender que estava errado. Ele sabia que ele havia recebido misericórdia e ele não permitiu que nada removesse isso dele, irmãos. Shaul nunca se permitiu ser detido pela culpa. A Satã deseja nos aprisionar em culpas e mentiras, enquanto Hashem deseja nos aprisionar na esperança da glória. Compete a nós decidirmos em quais palavras, em quais devarim, em que iremos dar ouvidos. Qual caminho desejamos, vida ou morte, bem ou mal? Mas sempre sua escolha será respeitada por ele. Você pode decidir. Sempre teremos opção, irmãos, de escolha. O direito de escolha. Em quais palavras vamos acreditar? As do inimigo ou a de Hashem? Irmãos, nós temos um exemplo tão claro nesta paraxá.
sobre isso? Dar ouvidos ao Senhor ou ao inimigo? Devarim, vamos ler. Devarim capítulo 1, a partir do versículo 28, parte B. Prestem atenção nesta narrativa. Devarim capítulo 1, versículo 28, a partir da parte B. Nossos irmãos fizeram com que a nossa coragem se extinguisse, quando nos disseram: o povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E por fim vimos ali os Anakim. Agora Moshe, respondi a vocês: não sejam medrosos, não os temam. Adonai, nosso Elohim, que vai à frente de vocês, lutará a seu favor, da maneira com que ele realizou todas essas coisas por vocês no Egito, diante de seus olhos. E da mesma forma no deserto, onde vocês viram como Adonai, o Elohim de vocês, os carregou como um homem leva o filho, por todo o caminho percorrido, até chegarem ao lugar em que se encontram agora. Presta atenção. Houve o primeiro relato e Moshe respondeu. Seguindo a leitura. Contudo, nesse ponto vocês não confiaram em Adonai. Vou repetir. Contudo, nesse ponto, vocês não confiaram em Adonai, seu Elohim, ainda que ele tenha ido à frente de vocês, procurando por lugares para armarem suas tendas, mostrando a vocês o caminho a seguir por meio do fogo à noite e da nuvem durante o dia. Agora vamos para os versículos 26 e 27 do mesmo capítulo 1. Olha o que diz. No entanto, vocês não subiram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, nosso Elohim. Em suas tendas, em suas casas vocês reclamaram. Pelo fato de Adonai nos odiar, ele nos tirou da terra do Egito apenas para entregar-nos ao Emori para sermos destruídos. Vejam que eles não obedeceram. Eles receberam palavras. Eles pediram que queriam um relato. Algo que o Senhor não ordenou. E eles receberam um mau relato, algo que os desencorajou. Mas mesmo Yeshua, através de Moshe, dizendo: olha, obedeçam ao Senhor, subam, eu entreguei a vocês. Eles não só deixaram de acreditar, Moshe trouxe a lembrança deles, a forma como o Senhor cuidou deles no deserto. Isso não foi o suficiente para que eles crescem e escolhessem obedecer ao Senhor. Exatamente. Nós temos escolha, irmãos. Nós estamos neste ponto na história da nossa vida. A quem nós vamos escolher ouvir? A quem nós vamos escolher ouvir, irmãos? Nós chegamos até aqui vencendo diversos inimigos, diversos tipos de obstáculos, porque Hashem nos conduziu até aqui, irmãos. Eu sei disto, eu não tenho dúvida disto. Que nós não venhamos permitir que nada roube de nós o que nós vivemos com o Senhor. O que Ele tem nos dito, irmãos. O que Ele tem revelado a nós. Para que nós não venhamos voltar para o deserto. Ouvir as palavras, as mentiras do inimigo. Eu peço para que a Ruach HaKodesh lhe convença a não olhar para trás, não para que você venha a ser irresponsável, buscando fugir, acreditando nas mentiras do inimigo. Repare o que está em seu alcance, reparar, observar com a ajuda de Mashiach, lembrando sempre que sem ele nada de bom será feito. Hoje nós somos desafiados a confiar em Hashem, estando atentos, vigilantes sobre este sentimento terrível que é a culpa. Se há necessidade de perdão, confie no perdão de Hashem, como lemos hoje na Haftarah, e não se deixe deter pelo mal. Tenha coragem para vencer o mal com o bem, e siga em seu chamado. O Senhor te chamou. Hashem deseja usar a sua vida de modo inimaginável, você ainda não sabe. Não permita que a Satã te convença de mentiras,
pois certamente, meu irmão e minha irmã, há um propósito imenso e sobrenatural para a sua vida. Do contrário, o inimigo não lhe motivaria tanto a desistir e correr para o deserto. Hazak, seja forte. O nosso Pai, Mashiach Yeshua, o nosso pastor, está voltando. Seja forte. Assim seja, assim seja. Próxima atividade. No próximo Shabat, dia 13/8, teremos uma única Parashá 45, Vait Hanan, supliquei. Moshe segue com o seu discurso final aos filhos de Israel. Relata que implorou a Hashem para entrar na terra de Israel, mas que Hashem não aceitou o seu pedido. Moshe continuou exortando e advertindo o povo para obedecer às instruções da Torá e seus mandamentos. Pede para o povo lembrar sempre dos grandes feitos e das incríveis revelações que eles receberam e viveram proveniente de Hashem, e que esta memória fosse passada de geração em geração. E assim segue. Que nós possamos ler, estudar e sermos ministrados pelo Pai no nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hashem, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas. Eu levo diante do Senhor mais uma vez a vida do teu povo, Pai. Pai, e eu peço para que o Senhor possa contemplar o coração dos teus filhos. Hashem, no nome de Yeshua Mashiach, assim como o Senhor usou a vida de Moshe, Pai, naquele momento tão difícil e tão complexo, diante de uma guerra, ali com Amaleque. E, Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu faço aqui, Pai, unicamente aquilo que o Senhor me ordenou. Pai, no nome de Yeshua, eu elevo as minhas mãos, Pai, apresentando os teus filhos, naquela posição que o Senhor ordenou a Moshe. Pai, quantas guerras neste momento estão acontecendo. E, Pai, que hoje haja libertação dos teus filhos, que hoje haja cura na vida dos teus filhos, que hoje, Pai, vidas sejam curadas, fortalecidas. Levanta o fraco, Pai, levanta o caído, Senhor, que os teus filhos possam crer na tua palavra, ter forças para se levantar e ocuparem a posição que o Senhor os chamou, Pai. No nome de Yeshua Mashiach, que seja repreendido o mal, seja, Pai, debelado todo o mal, Pai. Repreenda, Hashem, o inimigo contra a vida dos teus filhos. Que eles possam, Pai, ver como o Senhor vê, ouvir como o Senhor ouve, Pai. Ter a direção que vem de Ti e não mais, Hashem, não mais chega sofrimento, dores da forma que os meus irmãos vêm passando, Pai. Restaura as vidas, Hashem, e que haja um recomeço neste dia na vida dos meus irmãos, Pai. É o que eu te peço, no nome de Yeshua HaMashiach, que haja um renovo, um fortalecimento na vida dos teus filhos neste dia. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com você poderosamente sobre essa questão tão importante. Hoje muitas pessoas presas aí em pesos extremamente grandes de culpa. E a gente não pode confundir sentimento de culpa com peso de culpa. O sentimento de culpa, ele até nos faz entender que nós fizemos de fato alguma coisa ruim, alguma coisa errada, e tem como propósito, objetivo, nos levar diante de Hashem para buscar o arrependimento. Senhor, olha, errei, me perdoe. O sentimento de culpa nos conduz a isso. Então é bom. Mas o peso da culpa é um problema. Imagine um advogado tentando defender, uma pessoa para inocentá-la, e a pessoa diante do juiz, não, eu sou culpado, eu mereço. O juiz está me inocentando, mas está errado, eu tenho que pagar alguma coisa. O que essa pessoa está se colocando? Numa posição de ser melhor até que a decisão do juiz.
Isso beira a idolatria. Exu é o nosso advogado. Se o Senhor nos perdoar, a gente tem que se perdoar e se livrar do peso de culpa. Senão a gente vai querer se posicionar talvez num lugar até numa posição maior que Hashem. Hashem me perdoou, mas eu não me perdoo. Eu tenho que ser punido de alguma forma. A gente precisa tomar cuidado com o peso de culpa para que isso não venha se tornar uma idolatria na nossa vida. E se o Senhor nos perdoou, acabou. Ai, mas Rassatã não para de falar na minha cabeça. Que Hashem repreenda Rassatã na sua vida. Que ele vai falar com Hashem sobre o perdão que você recebeu. Receba isso. Se perdoe. E nem traga mais à tua memória coisas que Hashem lançou no mar do esquecimento. Muitas pessoas hoje presas aí sofrendo com peso que não deveria mais carregar. A culpa é uma delas. Errou. Nós estamos sujeitos a errar, mesmo querendo fazer o bem, mesmo querendo ajudar. Que o Senhor nos perdoe, que a gente reconheça esse erro. E recebendo perdão, que a gente se livre do peso da culpa. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É isso que o Senhor tem para nós. Liberdade no Mashiach. Que a gente possa confiar no Senhor ainda mais. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.